Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 166. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomano.com.br/podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 1 Reis, capítulos 17 e 18, também 2 Crônicas, capítulos 18 e 19, além do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Vamos ao dia de hoje. 1 Reis, capítulos 17 e 18. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Então o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar que te sustente. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traz-me também um pedaço de pão. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar esse resto para mim e meu filho, a fim de o comermos e depois morrermos. Elias replicou: não temas, volta e faze como disseste, mas prepara-me antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Algum tempo depois, o filho desta mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que morreu. A mulher disse a Elias: que há entre nós dois, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu-lhe Elias. Ele tomou dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida, orou ao Senhor, dizendo: Senhor, meu Deus, até uma viúva que me hospeda, quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor, meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: vê, teu filho vive. A mulher exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Passado muito tempo, foi a palavra de Deus dirigida a Elias no 3º ano, nestes termos: vai apresentar-te diante de Acabe, eu vou fazer chover sobre a terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. A fome devastava violentamente a Samaria. Acabe mandou chamar Abidias, seu intendente. Abidias era um homem que temia o Senhor. Quando Jezabel massacrou os profetas do Senhor, Abidias tomou 100 profetas e escondeu-os em 2 cavernas, 50 numa e 50 noutra, onde lhes tinha providenciado o que comer e beber. Acabe disse-lhe: percorre a terra, vai a todas as fontes e a todas as torrentes. Talvez encontremos erva para conservar a vida aos cavalos e aos burros, evitando assim abater uma parte de nossos animais, e repartir entre si a terra para percorrê-la. Acabe foi por um lado, sozinho, e Abidias tomou uma direção contrária. Enquanto Abidias caminhava, eis que veio Elias ao seu encontro. Abidias reconheceu-o e prostrou-se, com o rosto por terra, dizendo: és tu, meu senhor Elias? Sim, sou eu. Vai dizer ao teu amo: Elias está aqui. Abidias replicou: que pecado cometi eu para que entregues assim o teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar?
Pela vida de Deus, não há nação nem reino, onde meu amo não te tenha mandado buscar. E diziam, Elias não está aqui. E ele fazia jurar reino e povo que não te haviam achado. E agora tu me dizes, vai dizer ao teu amo, Elias está aí. Mas quando eu me apartir de ti, o Espírito do Senhor te levará para não sei onde, e Acabe, informado por mim, não te encontrando, me matará. Ora, o teu servo teme o Senhor desde a sua juventude. Porventura, não foi dito ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrava os profetas do Senhor? Escondi 100 deles, 50 numa caverna e 50 noutra, e os sustentei ali. E agora tu me dizes, vai dizer ao teu amo, Elias está aí, ele me matará. Elias respondeu-lhe, pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei diante de Acabe. Abdias correu para junto de Acabe e deu-lhe a nova. Acabe saiu ao encontro de Elias. Ao vê-lo, Acabe lhe disse, este aqui, o perturbador de Israel. Não sou eu o perturbador de Israel, respondeu Elias, mas tu, sim, e a casa de teu pai, porque abandonastes os preceitos do Senhor, e tu seguiste aos Baal. Convoca, pois, a montanha do Carmelo, junto de mim, todo Israel, com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse, até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou, eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Deem-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu, é boa a proposta. Então disse Elias aos profetas de Baal, escolhei vós primeiro um novilho e preparai-o, porque sois mais numerosos, e invocai o vosso Deus, mas não ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado, e fizeram-no em pedaços. Em seguida, puseram-se a invocar o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, gritando, Baal, responde-nos! Mas não houve voz, nem resposta, e dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Sendo já meio-dia, Elias escarnecia-os, dizendo, gritai com mais força, pois seguramente ele é Deus, mas estará entretido em alguma conversa, ou ocupado, ou em viagem, ou estará dormindo, e isso acordará. Eles gritavam, com efeito, em alta voz, e retalhavam-se, segundo o seu costume, com espadas e lanças, até se cobrirem de sangue. Passado o meio-dia, enquanto continuavam os seus transes proféticos, chegou a hora da oblação, mas não houve voz, nem resposta, nem sinal algum de atenção. Então Elias disse ao povo, aproximai-vos de mim. E todos se aproximaram. Elias reparou o altar demolido do Senhor. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos saídas dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera, tu te chamarás Israel. E erigiu com essas pedras um altar ao Senhor. Fez em volta do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Dispôs a lenha e colocou sobre ela o boi feito em pedaços. E disse, enchei 4 talhas de água e derramai-a em cima do holocausto e da lenha. Depois disse, fazei isso pela 2ª vez. Tendo eles feitos, disse, ainda uma 3ª vez. Eles obedeceram. A água correu em volta do altar e a valeta ficou cheia. Chegou a hora da oblação. O profeta Elias adiantou-se e disse, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saibam todos hoje que sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem fiz todas essas coisas. Ouvi-me, Senhor, ouvi-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois Deus e que sois vós que converteis os seus corações. Então, subitamente, o fogo do Senhor baixou do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a poeira e até mesmo a água da valeta. Vendo isso, o povo prostrou-se com o rosto por terra e exclamou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias disse-lhes, tomai agora os profetas de Baal, não deixeis escapar um só deles. E eles os agarraram. Elias levou-os ao vale de Quizon e ali os matou. Então Elias disse a Acabe, vai, come e bebe, porque já ouço o ruído de uma grande chuva. Voltou Acabe para comer e beber, enquanto Elias subiu ao cimo do Monte Carmelo, onde se encurvou por terra, pondo a cabeça entre os joelhos. Disse ao seu servo, sobe um pouco e olha para as bandas do mar. Ele subiu, olhou o horizonte e disse, nada. Por 7 vezes, Elias disse-lhe, volta e olha. Na 7ª vez, o servo respondeu, eis que sobe do mar uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão. Elias disse-lhe,
vai dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça para que a chuva não o detenha. Num instante, o céu se cobriu de nuvens negras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe pulou na carruagem e partiu para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual, tendo cingido os rins, passou adiante de Acabe e chegou à entrada de Jezreel. 2 Crônicas, capítulos 18 e 19. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento a Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, à casa de Acabe. Para recebê-lo com a comitiva, este mandou matar numerosas ovelhas e bois. Em seguida, persuadiu-o a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres ir comigo para atacar Ramote de Galaade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como o meu exército. Iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram de número de 400, e lhes perguntou: Devemos atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor a entregará às mãos do rei. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel, há ainda um, por meio do qual se poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo de bom, mas sempre a desgraça. É Miqueias, filho de Genla. Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez sinal ao eunuco e lhe deu esta ordem: Faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Genla. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar cada em seu trono, revestidos de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaaná, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: Com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira, nestes termos: Sob a Ramote de Galaade, e serás vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia, o mensageiro que tinha ido chamar Miqueias disse-lhe: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles. Predize o bom êxito. Miqueias respondeu: Por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, este lhe perguntou: Miqueias, devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm chefe, voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: Bem que eu te dizia que a meu respeito ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: Escutai o oráculo do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: Quem seduzirá Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá pereça? Um respondia de um modo e outro de outro. Então um espírito avançou até a frente do Senhor e disse: Eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: De que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo-me espírito de mentira na boca de seus profetas. O Senhor disse: Tu conseguirás enganá-lo. Vai, faze isso mesmo. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e deu-lhe uma bofetada, dizendo: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar-te? Tu o verás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento, a fim de te esconderes. Então o rei de Israel deu esta ordem: Prendei Miqueias, e conduziu a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei. Diz-lhes: Ordem do rei, lançai este homem na prisão, dai-lhe uma alimentação de mísero, até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu: Se realmente voltares são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: Escutai bem, povos todos. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade, com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: Eu vou disfarçar-me para entrar no combate. Tu, porém, veste tuas próprias túnicas. O rei de Israel disfarçou-se, por conseguinte, antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado a seus 32 chefes de carros a seguinte ordem: Não atacareis, nem pequeno nem grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: É certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele. Mas Josafá soltou seu grito de guerra, e o Senhor o socorreu. Deus afastou dele os sírios. Então, os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel,
afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha retesado o arco ao acaso feriu o rei de Israel na parte fraca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: "Volta a rédea e conduz-me para fora do campo, porque estou ferido." Mas nesse dia o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé, no carro, diante dos sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Josafá, rei de Judá, retornou são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Hanani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: "Deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu os que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti. Todavia, há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos Aserás e aplicaste teu coração à busca de Deus." Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Betsabeia até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, o Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. "Vede o que fareis", disse-lhe aos juízes. "Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor a Deus esteja convosco. Vigiai o vosso procedimento, pois, junto do Senhor, nosso Deus, não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes." Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes voltados à cidade, para administrar a justiça em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Deu-lhes as seguintes instruções: "Eis como agireis, com temor ao Senhor, lealdade e integridade de coração, em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassino, de lei, de preceito ou ordenação, esclarecei-os, para que não se tornem culpados diante do Senhor e que sua ira não se inflame contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornar desculpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias, para todos os assuntos religiosos, e Zabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas, na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e trabalhai. Esteja o Senhor com o homem de bem." Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Entro no meu jardim, minha irmã, minha noiva. Colho a minha mirra e o meu bálsamo. Como meu favo, com meu mel. Bebo meu vinho com meu leite. Amigos, comei e bebei. Inebriai-vos, ó caríssimos. Eu dormia, mas meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Ele bate. Abre-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está coberta de orvalho, e os cachos de meus cabelos cheios das gotas da noite. Tirei minha túnica. Como irei revesti-la? Lavei os meus pés. Por que sujá-los de novo? Meu bem-amado passou a mão pela abertura da porta, e o meu coração estremeceu. Levantei-me para abrir ao meu amado. A mirra escorria de minhas mãos, de meus dedos a mirra líquida, sobre os trincos do ferrolho. Abri ao meu bem-amado, mas ele já se tinha ido, já tinha desaparecido. Ouvindo-o falar, eu ficava fora de mim. Procurei-o e não o encontrei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas encontraram-me quando faziam sua ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me, arrancaram-me o manto, os guardas das muralhas. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe haveis de dizer? Dizei-lhe que estou enferma de amor. Que tem o teu bem-amado a mais que os outros, ó tu, a mais bela das mulheres. Que tem o teu bem-amado a mais que os outros, para que assim nos conjures. Meu amado é forte e corado, distingue-se entre 10.000. Sua cabeça é de ouro puro, seus cachos flexíveis são negros como corvo. Seus olhos são como pombas, à beira dos regatos, banhando-se em leite, pousadas nas praias. Suas faces são um jardim perfumado, onde crescem plantas perfumadas. Seus lábios são lírios, que destilam mirra líquida. Suas mãos são argolas de ouro, incrustadas de pedrarias. Seu corpo é um bloco de marfim recoberto de safiras. Suas pernas são colunas de alabastro, erguidas sobre pedestais de ouro puro. Seu aspecto é como o do Líbano, imponente como os cedros. Sua boca é cheia de doçura. Tudo nele é encanto. Assim é o meu amigo. Tal é o meu amado, ó filhas de Jerusalém. Muito bem. Hoje somos apresentados a Elias, em 1 Reis, e de uma maneira mais profunda a Acabe. Acabe foi mencionado ontem, que era o rei do norte. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Elias profetizou uma seca, e o que é que acontece? Há seca. Por 3 anos não chove. Algumas coisas acontecem. Deus ordena que Elias vá ao ribeiro de Carite, e diz, vou alimentá-lo. Elias responde com fé. Isso é muito importante.
Então Elias vai a Carite e os corvos o alimentam e ele bebe do riacho. A certa altura, Deus chama ele para Sarepta. Então Elias vai para lá. E o que é que 1 Reis está revelando? É que Elias é alguém que escuta a palavra de Deus e obedece à palavra de Deus. Isso diferencia Elias distintamente de alguns dos reis e pessoas sobre os quais ouvimos falar. Eles podem ouvir a palavra de Deus, mas não agir na palavra de Deus. Elias convida outros a serem fiéis também, como a viúva de Sarepta. Ela tem um pouco de farinha e óleo, ela vai comer com o filho e eles vão morrer. Elias diz então a ela para trazer um bolo. Elias a está convidando à fidelidade. Essa é a chave. Mesmo quando seu filho morre, ele a convida ainda mais profundamente à fidelidade. Elias responde com fé, pedindo a Deus para ressuscitar o menino dos mortos. Esse é um momento muito importante. Agora nós temos um confronto incrível entre Elias e o profeta de Baal, no Monte Carmelo. Este é o momento crítico. No início de 1 Reis, capítulo 18, versículo de 20 a 22, Elias não faz essas perguntas importantes aos profetas de Baal. Ele pede ao povo de Israel. O povo continua indo e voltando entre pertencer a Baal ou pertencer a Deus de Israel. Por quanto tempo você vai mancar com essas suas duas opiniões diferentes? Por quanto tempo você vai tropeçar sendo duas mentes? Até quando você vai ficar dizendo que pertence parcialmente ao Senhor, mas não pertence totalmente ao Senhor? Elias está fazendo essas perguntas e eles não respondem. Então ele diz, então é o seguinte, aqui está um confronto entre os profetas de Baal e o profeta de Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então as pessoas não respondem quando lhes perguntam. Eles são fracos, não são comprometidos. Então Elias deixa claro que existe um Deus que está comprometido. Deus está comprometido com você. Deus está comprometido com as suas promessas, com os seus mandamentos. Deus vai responder. Esse é o ponto-chave para muitos de nós. Temos o convite para responder a Deus que é totalmente fiel a nós. Mas nem sempre somos fiéis a Deus. Como é que Deus continua a nos amar quando não o amamos de volta? Como é que Deus está comprometido a ser fiel a nós quando nós não somos fiéis a Ele? E ainda, é o que acontece. Essa é toda a história da Bíblia. Nós temos todas essas pessoas ruins. Temos até todas essas pessoas boas que fazem coisas ruins. E ainda, Deus vai continuar conosco. Deus vai continuar a nos escolher. Deus vai continuar a nos amar. Também temos uma história diferente, onde Josafá, que é um bom rei de Judá, ele faz um tratado com Acabe, o malvado rei de Israel, para ir contra Ramote. Josafá escapa da batalha, mas Acabe não. Jeú, filho de Hanani, o vidente, disse a Josafá, você não deveria ter entrado em aliança com o rei de Israel. Você deve ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Acabe foi um mau rei. Ele foi um falso rei, um rei infiel, junto com sua esposa Jezabel. Jeú lembra a Josafá que ele fez isso e que ele não iria se safar dessa. Mesmo assim, Josafá fez algo de bom. Em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 3, todavia, algum bem se achou em ti, pois destruíste as aceras da terra e puseste o teu coração a buscar a Deus. Podemos cometer erros como Josafá e ainda pertencemos totalmente ao Senhor. Também aprenderemos mais sobre a morte de Acabe nos próximos dias. Antes disso, aprenderemos mais sobre o malvado rei Acabe. Também viajaremos com Elias e seu sucessor nos próximos dias. Mas observem que o tempo todo o assunto principal é a fidelidade a Deus. Nestes dias de leituras que estamos vivendo agora, reflitamos sobre a nossa fidelidade a Deus. Ele, que foi tão fiel a nós, que enviou seu Filho, que morreu na cruz por nós, o que fazemos por Ele? O ouvimos e não agimos. Ou o ouvimos e lutamos firmemente para poder, no nosso pouco, obedecê-lo e agir segundo a sua vontade. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.